Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa importante para aqueles que começam aí a ter as suas betoneiras. Eu tô me lembrando agora das vezes que a gente compra uma ferramenta nova e fica ali ansiado, né? Eu comprei uma eletroserra há pouco tempo, eu pesquisei bastante ali todos os macetes para não ter nenhum tipo de problema na manutenção dessa eletroserra. E a gente tem que dar uma analisada muito de perto em tudo antes, inclusive em ler o manual, tudo certinho, para não ter nenhum tipo de problema. Para a hora de fazer funcionar, a gente tá com tudo certinho, né? Então esse vídeo é justamente para esse tipo de comunicado, o que fazer na betoneira de vocês aí quando tu compra uma máquina nova para poder manter ela tudo certinho e não ter nenhum tipo de problema. Eu vou falar para vocês algumas manutenções preventivas na máquina de vocês que vão proporcionar aí ao longo do tempo mais durabilidade para o equipamento. E a gente começa analisando pontos específicos de solda. Pontos específicos de solda. E a gente começa com pontos específicos de soldar. Que solda! Folga, não solda. E a gente pode começar com alguns pontos específicos de folga. Por exemplo, folga em tambor, folga na polia, folgas no basculante, folgas no volante da máquina. Isso tudo tem que estar analisando aquilo ali para não dar nenhum tipo de problema e tu não ficar com aquele tipo de folga e essa folga resultar numa folga muito maior posterior. Inclusive, existem vídeos aqui que a gente pode botar para vocês. Aqui tem o vídeo de folga do volante da Menegote, por exemplo, 400 litros, que é muito importante dar uma analisada. É um conjunto de folgas que apresenta nesse vídeo ali. A gente tem que cuidar também com o engraxamento da máquina. Primeira dica importante, não se coloca graxa em cremalheira. Muito importante isso, as betoneiras que tem aí setores abertos também não se bota graxa. A graxa faz com que se una a sujeira ali, vira numa pasta abrasiva, ou mesmo no caso de um setor, um pedrisco pode voar ali e ficar ali no meio e tu trancar o pinhão e acabar destruindo aí o dente do setor, estourando o setor, pode acontecer isso, então tem que tomar bastante cuidado. Graxa é sempre nas graxeiras, nos lugares aonde se engraxa a betoneira. Apesar, né, Gu, de que tem alguns modelos de máquina que não tem a graxeira no lugar certo, então a gente tem que dar uma atenção para isso também. E muitos que avisam para botar a graxa no lugar errado. É, tem a questão da Becker até, que diz que tem que botar graxa na cremalheira. Eu não entendi aquilo ali, nós temos vídeo falando sobre isso no canal. Quando a gente fala sobre engraxamento, é engraxamento de cubos, engraxamento de graxeiras e mancais. Nada de graxa em setor, nada de graxa em cremalheira. Toma muito cuidado com isso para não ter tipo nenhum de problema. Fala, Lucas. Não só também a questão da graxa, né? Também a questão de lubrificação, pode lubrificar as rodas para ela conseguir andar melhor. Verdade, o Lucas levantou um ponto importante que tem um vídeo específico no canal que nós vamos deixar aqui no card. Mostra para vocês onde são os lugares específicos aonde tu tem que lubrificar. Não é só questão de graxa. Para manter uma betoneira tem pontos específicos. Eixo traseiro das rodas, a parte do pezinho dianteiro, um tipo de olhinho ali, alguma coisinha, uma lubrificação maior para ter mais durabilidade a betoneira de vocês. Tem bastante coisa interessante nos vídeos que a gente vai mostrar nos cards, então acompanhem esses vídeos. Uma coisa bem importante também é uma regulagem fina na cremalheira que a gente chama. Se vocês não sabem o que é isso, aqui tem um card falando sobre cremalheira e regulagem fina. É uma regulagem que a gente faz posterior a um tipo determinado de tempo de trabalho para se fazer o aconchego da cremalheira com relação aos dentes do pinhão. É muito importante isso e dura muito mais tempo o pinhão fazendo essa regulagenzinha fina. Uma regulagem bem tranquila de ser feita, mas faz muita diferença. No card vocês vão ver isso aí. Uma outra coisa extremamente importante é o local onde a máquina é depositada. O local onde ela vai trabalhar, que tem que ser um local plano, não pode ter nenhum desnível para ela não trabalhar em um local onde vai forçar demais um lado do quadro do que o outro. E uma outra coisa importante também é cuidar como se carrega essa betoneira. Nós temos vídeos falando sobre isso no card, vai ter vários cards nesse vídeo, vocês vão ver bastante conteúdo importante aqui e a gente tá fazendo meio que um compilado para vocês analisarem isso e ter a betoneira de vocês certinha no lugar, não ter nenhum tipo de problema com a máquina de vocês. Uma outra coisa bem importante, gente, é a asepsia da máquina de vocês, o cuidado com a limpeza, da máquina em si, do tambor, do quadro, para não ter nada de sujeira ali. E é muito importante, gente, um vídeo que a gente tem falando do diesel, é muito importante colocar o diesel aí e banhar a máquina de vocês no diesel. Inclusive, Lucas, eu acho que aquela máquina na praia, tem um vídeo máquina na praia que a gente fala de banhar a máquina com diesel, que dura muito mais tempo, o material ali não se enferruja, é bem importante
importante isso. E obviamente também é importante outras asepsias. Fala, Gu. O que interfere essa sujeira no uso da betoneira em si? É bem importante porque aquela sujeira, ela continua grudando sujeira ali. Além de ficar uma máquina feia, a sujeira que gruda ali, ela com o tempo, com a umidade do tempo, ela umedece também, porque é concreto. É como se fosse uma parede. A umidade é absorvida pelo concreto e aquela umidade entre o concreto e a chapa de ferro, ela acaba com a umidade, com aquele umedecimento, começa a criar o que entre ferros ali? Ferrugem. E no final das contas acaba dando problema, e esse problema vai ocasionar aí, né, um furo no tambor, um buraco onde tiver aquele concreto ali, principalmente nas dobrinhas do quadro lá onde muitas vezes a limpeza da pré-pintura não alcança, a pintura acaba descascando e tu tem um furo lá por causa da sujeira que fica ali e a umidade fica embaixo daquela sujeira. Bem lembrado isso que o Gustavo falou. Uma coisa bem importante também é a asepsia da cremalheira, a asepsia da proteção ali da cremalheira. Tem muitas máquinas que chegam para nós aí, a gente tira a proteção da cremalheira e dentro da proteção tem um tanto assim de concreto que dá uma outra proteção de concreto. Parece que a proteção de cremalheira era só uma forma pro concreto que tava dentro ali. Tu tira, sai uma peça de concreto gigante ali de dentro. Então tem que cuidar muito com isso. O que acontece? Essa sujeira que o Gustavo falou que cai para cima do tambor, ela vai e cai direto em cima da proteção de cremalheira, o que ocasiona também muitas vezes a caída para dentro da proteção. Isso acontece muito justamente pelo ângulo de trabalho da máquina. Ela fica com a boca um pouco mais levantada e o concreto acaba escorrendo pro lado de baixo e escorre justamente no tambor para dentro da proteção, que acaba com o tempo ali jogando concreto para cremalheira, pro pinhão, e aquilo ali acaba danificando o pinhão demais, e isso tem que tomar bastante cuidado para não ter nenhum tipo de problema. A durabilidade do pinhão tem tudo a ver com o estado da sujeira, da sujidade da máquina ao redor do tambor, no quadro e tudo mais. É bem importante dar uma atenção para isso, para não ter nenhum tipo de problema. Muito importante essas dicas para vocês ficarem bem a par do que fazer na betoneira de vocês, para que não tenham aí que trocar pinhão, por exemplo, como clientes que eu já vi aqui, que trocaram um pinhão aqui, botaram a máquina para trabalhar, encheram de concreto, em 3 dias voltaram com o pinhão destruído, querendo garantia. E no fim a betoneira estava com a cremalheira cheia de concreto e o cara não se deu conta disso. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E aqui a gente faz vários vídeos explicando para vocês como manter o equipamento de vocês certinho no lugar. Espero ter ajudado a cada um de vocês em mais esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.